Uma nova taxa sobre a coleta do lixo vai mexer com o bolso dos moradores de São Joaquim da Barra. A Câmara aprovou em tempo recorde o projeto que cria cobrança e agora a medida divide opiniões na cidade. Os moradores de São Joaquim da Barra vão passar a pagar uma nova taxa relacionada à coleta de lixo. Em menos de 1 minuto, a Câmara aprovou o projeto de lei do Executivo que cria a taxa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis e apenas um contrário. Projeto de lei número 153 de 2025, autor Poder Executivo. Alterações no Código Tributário do município. Está em discussão e votação o projeto de lei número 153 de 2025, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei aprovado por 8 votos favoráveis e um contrário. A forma como foi conduzido que nós indagamos e questionamos muito. Porque hoje, por exemplo, nós temos no nosso regimento interno e na nossa lei orgânica do município condições, por exemplo, de trazer a população para dentro da administração, por exemplo, através de uma audiência pública, que poderia ser feita essa audiência pública, trazer o povo, para o povo participar, para o povo também dar as suas sugestões de como eles gostariam de pagar. Na prática, a nova taxa vai funcionar assim. Todo imóvel vai pagar pelo serviço. Quem tem casa ou comércio pequeno, até 50 metros quadrados, vai pagar uma taxa fixa de R$ 60 por ano. Já quem tem imóvel maior vai pagar um pouco mais, porque o valor aumenta de acordo com o tamanho da construção. E a cobrança vem junto com o IPTU, nas mesmas datas e os prazos. De acordo com a Prefeitura de São Joaquim da Barra, a cobrança da taxa teve como base uma lei federal de 2020 que obriga os municípios a se adequarem às regras. Segundo o prefeito, caso a medida não fosse adotada, a cidade poderia perder recursos no futuro. A legislação exige que todos os municípios tenham essa cobrança de taxa de lixo. Porque futuras verbas do meio ambiente, futuras verbas que vão ajudar os municípios, só virão quem tiver essa taxa aplicada e aprovada. A Prefeitura diz que hoje gasta cerca de R$ 3 milhões por ano com a coleta de lixo. A proposta é dividir esse custo entre os moradores de acordo com o tamanho dos imóveis. Mas aí surge a polêmica, nem sempre casa grande significa mais lixo. Em muitos casos, uma casa menor tem mais moradores e acaba produzindo mais resíduos. Essa diferença é o que está no centro do debate. Todos os municípios fizeram com esse critério. Foram algumas sugestões que surgiram, um consultou o outro, cada município consultou alguém que já tinha. Então essa conclusão é definitiva em função disso. Quanto maior imóvel, mais gente mora, mais lixo faz. Toda regra tem exceção. Você não consegue fazer uma lei, uma regra que atinja de uma maneira perfeita todo mundo. Isso é em tudo na vida, né? Então, nesses casos, a consciência é a seguinte: como alguém mora num imóvel maior, evidentemente ele tem uma renda maior, então ele pode pagar mais. Nós vamos levar essa situação até o Ministério Público, para que o Ministério Público, juntamente conosco, façamos alguns apontamentos e mostrar também na promotoria alguns vícios que a gente encontrou dentro desse projeto e que a gente acha que está errado. Segundo o projeto, terrenos vazios e imóveis sem construção que não tenham uso como casa, comércio ou indústria ficam isentos da cobrança. Já quem tem imóvel construído, mesmo que não more no local, entra na regra e passa a pagar pelo serviço de coleta de lixo. E nas ruas da cidade, a opinião da população se divide sobre a nova taxa. Limpeza para mim é tudo. Então eu acredito que se eles vão fazer essa coisa, quem sabe eles vão criar um pouco de vergonha na cara para jogar lixo por toda a rua. Porque se você não paga, ele joga, então pague por jogar. Que nem devia, né, cobrar isso aí, nem devia. Nem para ninguém, nem quem tem casa grande, quem tem casa pequena. Eu não pago. Eu não vou pôr lixo lá fora, quero ver eu pagar. Isso é um absurdo, que a gente já paga um valor razoável, né, no talão de água, né, e agora pagar essa taxa. Eu acho injusto cobrar essa taxa. Eu acho que não deveria cobrar, não. Porque a obrigação eu acho que é a prefeitura. A gente já paga, né? Isso aí já vem a cobrança, né? E hoje o cidadão, o que mais paga é taxa e cobrança, né? O que mais tem em cima do cidadão é isso aí. Hoje um exemplo, você vai precisar de um dentista, né? Hoje um dentista, pra você marcar um dentista, você marca um dentista hoje. Eles vão te chamar 2, 3 meses depois, né? Então, eu acho que tinha que melhorar essa parte. Aí eu concordo de alguma taxa, né?
Ele está cobrando. Já vem essa cobrança já no IPTU, no imposto da água, aí já é uma cobrança a mais. Isso aí é um MEI, desculpa a impressão que eu acho, isso é um MEI de mais um roubo da população. Edson Ferreira, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. Nós procuramos a Câmara de São Joaquim da Barra, que não se manifestou. Dr. Fabrício Martins, advogado, especialista inclusive nessa área do meio ambiente, participa conosco a partir de agora. Doutor, cobrar pela coleta do lixo com base no tamanho do imóvel é o critério mais justo ou existem modelos mais equilibrados na análise do senhor? Uma ótima tarde, muito bem-vindo, doutor. Para você também, André, e a todos que nos ouvem. A cobrança de taxa ela é legalmente possível, constitucional, mas esse critério não nos parece ser o mais adequado, porque a legislação determina, a Constituição Federal, que a cobrança ela seja correspondente com o serviço prestado. Então, a gente verifica, né, a justificativa do prefeito no sentido de quem mora em casa maior tem mais condições de pagar, mas não é esse o critério constitucional. O critério constitucional é você cobrar o que efetivamente você presta de serviço, ou seja, quanto vai custar a prefeitura dentro de uma situação diferente do que ela tem que fazer normalmente, que é a coleta de lixo, para poder fazer uma cobrança proporcional. Esse seria um critério correto. Quais outros fatores, doutor, poderiam então ser considerados para tornar essa cobrança mais proporcional, mais justa, como, por exemplo, o número de moradores ou até o tipo de uso, né, desse imóvel? Primeiramente, André, a gente tem que considerar que essa cobrança ela tem que ser vinculada a algum projeto específico, algum fundo específico do município e trazer algum tipo de melhoria na própria coleta regular, ordinária. Por quê? Porque o pagamento do IPTU, ele serve também para o pagamento da coleta de lixo público no município. Então, se a prefeitura for fazer uma coleta de lixo diferenciada do que o que normalmente ela tem que fazer, então justifica a taxa. Fora isso, não justifica a taxa, ela tem que usar o recurso da cobrança do IPTU do Caixa Geral. Agora, se analisarmos, vamos considerar que realmente exista uma situação diferenciada que justifique a imposição da taxa da cobrança do lixo no município. Critério mais justo e mais correto, ele é muito difícil de ser estabelecido, mas é assim que é a lei, assim que é a Constituição Federal. Por exemplo, o número de pessoas que habitam no imóvel. Porque às vezes você tem um imóvel maior que habitam 2 pessoas e gera um pouco lixo. E você tem um imóvel menor que habita 5, 6, 7 pessoas que consomem, que produzem muito mais lixo. Então, o número de pessoas no imóvel seria um critério mais justo, mais correto e mais conforme a lei e a Constituição Federal. O uso do imóvel, zoneamento urbano, tudo isso influencia. Por exemplo, tem regiões do município, áreas do município dentro do zoneamento, em que a prefeitura demandaria mais custo para fazer a coleta do lixo e outras menos custo. Isso também seria critério mais justo para levar em consideração. E a utilização do imóvel para fins residenciais e para fins comerciais. Essa é uma outra situação também que modifica. Você pode ter uma mansão no município, onde habitam poucas pessoas, ela vai ser cobrada mais pelo que foi apresentado para nós de critério do que, por exemplo, um pequeno comércio. Mas um pequeno comércio, ele vai gerar muito mais lixo do que um imóvel residencial. Então, assim, resumindo esses critérios, o zoneamento do município, o número de pessoas que habitam o imóvel e também o uso dele, se residencial, comercial, industrial, esses critérios, sim, estabeleceriam uma situação mais justa, talvez, mas com toda certeza mais próxima à legalidade e à constitucionalidade. Doutor, a gente pode estar então diante de uma lei inconstitucional e aí o que a população deve fazer, as associações da cidade, se considerarem que não foi feito da maneira como deveria ter sido feita, ou seja, essa cobrança não está sendo justa? Sim. Se nós a análise en passant que eu fiz, né, que eu faço aqui com relação aos critérios constitucionais, num primeiro momento indica que realmente a cobrança é inconstitucional, porque estabelece uma taxa junto com o IPTU, ou seja, o IPTU deveria estar pagando por esse serviço
não seria necessária a cobrança de mais uma taxa. Não me parece que essa taxa está vinculada a um fundo específico que vai trazer uma melhoria. Assim, para dar um exemplo prático, André, imagine que o município resolva implantar uma coleta seletiva do lixo. Ela não tem a coleta seletiva, ela vai passar a ter. Então, justificaria cobrar uma taxa do lixo para viabilizar, para custear essa cobrança seletiva. Agora, se simplesmente a prefeitura está cobrando uma taxa para fazer aquilo que ela já faz, ou seja, o IPTU deve pagar e não a taxa, as pessoas devem procurar, associações de bairro, etc., devem procurar o Ministério Público, que possui competência, possui legitimidade para o ajuizamento de ações civis públicas, visando e também instauração de inquéritos civis públicos para fazer uma investigação melhor desses critérios todos, a legislação, a base, e se o Ministério Público entender realmente que é inconstitucional e é ilegal, ele tem as ações, as medidas judiciais cabíveis no sentido de coibir esta cobrança. Evidentemente que o particular também pode ajuizar essa ação, mas é basicamente inviável. O particular que está com uma taxação de algo em torno de R$60 por ano, fica um custo muito alto para ele individualmente ajuizar essa ação. Então, através de uma associação de bairro, por exemplo, que contrate uma assessoria jurídica para fazer esse estudo, ou então o próprio Ministério Público para poder defender o interesse coletivo da população municipal. Dr. Fabrício Martins Pereira, advogado, que eu agradeço pela presença aqui, os esclarecimentos do senhor. Um grande abraço e até mais, viu, doutor? Forte abraço, André, e a todos que nos assistem. Até logo mais.